O programa Revista da Cidade tem o apoio do PROAC. Olá, está começando mais um Revista da Cidade. Hoje o nosso programa recebe um convidado que transita com sensibilidade e talento entre duas áreas muito distintas, mas igualmente importantes: o direito e a arte. Diretamente da cidade de Cambará, no Paraná, nós vamos conhecer a história do Eriel Barreiros, advogado de formação e artista por vocação. Envolvido com o teatro e a produção cultural, Eriel tem se destacado por contribuir ativamente para o fortalecimento da cena artística regional, levando cultura, reflexão e entretenimento à comunidade. Seu trabalho vai além dos palcos, promovendo iniciativas que valorizam a expressão artística e aproximam as pessoas da cultura. Nessa entrevista, vamos entender como nasceu essa paixão pelo teatro, os desafios de produzir cultura no interior e o impacto transformador que a arte pode ter na vida das pessoas. Fique com a gente e acompanhe essa conversa inspiradora no Revista da Cidade, que começa agora. Muito bem, estamos ao vivo na televisão agora e você pode acompanhar a nossa programação também pelo nosso site, tá bom? Acesse lá www.tvcourinhos.com, assista a programação ao vivo e se você quiser falar com a gente, vá lá na aba Fale Conosco, mande sua mensagem, a sua sugestão de pauta que a gente está esperando aqui, tá bom? Você pode acompanhar também depois a repercussão dessa entrevista no nosso Facebook. Se você não segue, siga, facebook.com/tvcourinhos. Você pode rever essa entrevista onde e quando quiser no YouTube, que é youtube.com/tvcourinhos, e também daqui a pouquinho no Instagram a gente vai repercutir os bastidores dessa entrevista, @tvcourinhos. O Revista da Cidade é realizado com apoio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, que é o PNAB, do Programa de Ação Cultural PROAC, da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativa do Governo do Estado de São Paulo, do Ministério da Cultura e do Governo Federal. Pois bem, minha gente, olha só, antes de começar essa entrevista, eu tenho um recado para uma audiência lá de Cambará, uma querida amiga minha, que é a Helena Cara. Como eu sei que quando o Eriel retornar, a Helena vai perguntar para ele por que ela não foi convidada para a entrevista, eu já vou me explicar e me adiantar. Eu encontrei o Eriel agora de pouco aqui na cidade de Ourinhos. Não foi, Eriel? Foi, nossa, acabei de encontrar, falei assim, olha, tô sem entrevistado para hoje, vamos lá dar uma entrevista? E ele que veio comprar algumas peças aqui, né, Eriel? Seja bem-vindo, então. Muito obrigado. Boa noite, Railton, prazer estar aqui com você. E boa noite, não, boa tarde ainda. Boa noite, boa tarde. A gente vai passar cedo à tarde, à noite. Espectadores da TV Ourinhos. Eu confesso que eu vim meio preocupado, porque você falou na chamada que o Eriel vinha, ia falar tudo, mas Railton, falar tudo, mais de 95% das coisas da minha vida são enfadonhas, não interessa para o seu público. Então eu tomei a liberdade de fazer uma lista de alguns assuntos que a gente podia debater aqui, se você não se importar. Eu discordo de você, né? Mas eu quero ouvir sua lista. O que tem aí? Nós podemos comentar sobre ovos. Ovos? Farinha. É porque você é agricultor. Farinha. É por isso? Ah, não, farinha. Eu trouxe a lista. Meu Deus, aí, ó, gente. Opa. Assim, não dá. Trouxe a entrevista errada para o programa. A lista. Gente, assim que vocês vão começar a conhecer o meu convidado. Que eu esqueci de falar, esse aqui é um amigo de muito tempo, né? O que tá aqui?
As fotos que você... mas as fotos agora não vai dar tempo falou, de colocar. Você falou para eu chegar... Não, você me encontrou na rua e falou que bom que você chegou meia verdade. hora antes. Aí dá tempo de eu colocar as fotos. Mas a gente vai colocar as fotos depois. O pessoal vai lá no nosso Instagram e vai olhar quais são as fotos que tem aqui. Eu garanto que tem até foto minha aqui. Com certeza, é o que eu ia falar agora. E por que tem foto minha aqui? Vamos Acho lá, que o pessoal então. Não sabe, hein? Vamos lá, pessoal. Eriel, eu vou... Barreiros, eu já sou mais perto dos 70 do que dos 60, mas não vou dizer a idade. Tenho por profissão advocacia e agricultura. Eu moro num sítio. Faço teatro faz tempo. Na verdade, faço teatro antes de eu fazer teatro, Ailton. Lá nos idos de 90... na faculdade de Direito, quando a gente tinha que apresentar algum trabalho, né, Direito Internacional, por exemplo, eu combinava, pessoal, de fazer uma coisa teatralizada. Todos os alunos prestavam atenção. Você fazia, entrava Nancy Babalu, eu era o Eriotov Barreirochev, lá que defendia o Pacto de Varsóvia, ela era contra, ninguém desviava a atenção. Ou as turmas anteriores, os grupos anteriores que apresentavam, slide, blá, blá, blá. Você via, tinha gente dormindo, gente lendo, gente conversando, blá, blá. A gente apresentando em forma de teatro, todo mundo prestava atenção. Então eu passei a fazer isso, né? Em tudo, praticamente, em palestras. Eu já fiz várias palestras em Cambará, a convite de colégios, da prefeitura, disso, daquilo. Faço com o maior prazer, de assuntos que não são da minha área, mas fazia com uma vontade, gostava, porque eu aprendia muito sobre aquilo que eu ia falar. Quando estava pronto, eu apresentava. A gente sempre aprende. E sempre desta mesma maneira, interativa, brincando com o público, sem constranger ninguém. Não tinha, olha, você pegava minha palestra, ninguém ficava no celular. Moço, moça, mocinha, adolescente, não ficar grudado no celular, não ficava, porque eu prendia a atenção. Não era só o conteúdo, você trazia alguma coisa sempre a mais, né, Eriel? Então eu gostava de fazer assim, gosto de fazer assim, gosto de fazer uma coisa lúdica mesmo, né? E daí aconteceu eu em Curitiba, trabalhava no tribunal, onde eu ia de terno, gravata, todo pomposo, e um dia a moça da portaria: Doutor Eriel, nós estamos montando uma peça de teatro e o senhor tem o tipo físico perfeito porque nós precisamos. Eu usava bigode na época, tem uma foto, né, aí no pendrive. E qual é esse papel? Nossa, ele é neurótico, hipocondríaco, nossa. Ele é totalmente estranho. Nossa, bom, enfim, fui lá, fiz o teste, gostaram, né, do meu personagem, apresentamos no Teatro Rayon, em Curitiba, 95 ou 96. Foi a segunda aparição minha em teatro foi essa, né? Fizemos comercialmente, foi bom, muito gostosinha a peça, legal, foi uma experiência boa. Eu me lembro que o diretor falava: vai ter um momento que você vai falar, não, para tudo, porque você discordava com alguma lógica ali da peça. Isso aí é errado. Você desce no meio da plateia e você vai perguntar para ela: você acha que é possível? Não olhe para os olhos da pessoa para não ficar constrangido. Você estava aprendendo as técnicas ali. Olha o ombro da pessoa, que vai parecer que você está olhando para de lá. Né? Tá bom. Fez todas as avessas. Eu fiz desse lá, olhava para a pessoa, um olho desse tamanho no olho. Vai constranger quem está me assistindo. Não, mas não constrangia, não. Tive esse cuidado de fazer a pergunta e não esperar a resposta. Né? O senhor acha que tem sentido falar isso? E a senhora? Depois eu voltava revoltado para a peça. Foi muito, muito bacaninha mesmo. Antes disso, eu tinha feito... eu fazia um curso de francês, né? Minha mãe e minha irmã faziam, botaram eu lá no bolo. A gente fazia, tinha que apresentar algum trabalhinho lá na prova de francês, a gente fazia tudo teatralizado. E o diretor da escola resolveu montar uma peça na escola de francês, Centre d'Études Françaises.
com os alunos. Mas eu não era mais aluno, eu já tinha saído. Minha mãe e minha irmã ficavam. Isso na escola de francês, para fazer um teatro. Ele quis fazer uma pecinha para apresentar para os parentes dos alunos, né? A peça se chamava O Bife. E um dia ele ligou para falar com a minha mãe ou irmã sobre a peça, né? Oi, pois não, é o Roberto. Ô, Roberto, tudo bem? Eu conhecia, tinha sido meu professor. Eliel, nós estamos fazendo uma peça. Eliel, você sabe tocar o bife no piano? Eu falei, eu sei. O que é o bife, Eliel? É uma música. É uma música. A minha mãe era professora de piano, então lá em casa a maioria de nós tinha aprendido alguma coisa por osmose, né? E eu sabia tocar piano e sabia tocar o bife. Não, eu sei. Não, porque no canto tem um piano. Você podia tocar o bife, que é o nome da peça, quando abre e fecha o cortinho, umas 3 vezes. Falei, pode. Não, Roberto, eu não vou, eu vou ver gente olhando para mim e eu não vou resistir, vou fazer palhaçada. Não, tudo bem, a peça é uma comédia, você pode fazer, desde que você não faça barulho e não interfira. O único barulho é o bife. Uhum. Tá bom. Aí eu fiquei lá aqueles minutos, sei lá, 30, 40 minutos que durava a peça, só eu e o piano. Teve gente que foi assistir de novo porque só tinha prestado atenção no pianista. Boa cena! Foi um problema, seriam 4 apresentações e pediu para eu não ir na última. Olha só, gente! Pediu para eu não ir na última. E para piorar para os outros, eu ficava bem no cantinho onde ia para a coxia, né? Então terminava a peça, todo mundo se cumprimentava e mandava sair. Eu era o primeiro a sair. Consequentemente, na chamada para apresentar os artistas, quem que era o último a aparecer? E o último geralmente é o diretor, o principal, né? Era eu apresentar. Aqui não era, eu era um figurante. Eu vivia 1000 aventuras com aquele piano lá. Então, e tudo inventado, não, era muito divertido. Gostei. A gente vai fazer um rápido intervalo e na volta eu quero saber como é que você foi parar em Cambará com o teatro. A gente volta já já. O programa Revista da Cidade tem o apoio do PROAC. Somos a Cabonet, uma marca que se conecta com várias ideias e com o mundo. Somos presença na vida dos curiosos, inquietos e de quem está de olho no novo. Somos inovação e alta tecnologia. Somos a facilidade na palma da mão. Em mais de 30 cidades, somos a internet que pulsa e gera negócios em um mundo cada vez mais conectado, que respira entretenimento, diversão e informação. Nosso legado inspira confiança. Afinal, somos a Cabonet, a internet de todos. Sentiu sintomas, começou a febre. Muita dor nas articulações. Eu tive manchas vermelhas e muita coceira. Durante as chuvas, os casos de dengue aumentam, assim como os de chikungunya e zika. Em caso de febre, dor de cabeça nas articulações, manchas vermelhas e coceira na pele, procure uma unidade de saúde. Receba os agentes de saúde de combate às endemias. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Estamos de volta com o nosso Revista da Cidade. Hoje eu estou recebendo meu querido amigo Eriel Barreiros e a gente está se divertindo muito aqui, relembrando, né, das peripécias dele com o teatro. E agora a gente vai direto para Cambará, que foi onde a gente fez algumas coisas em parceria na área do teatro. Eriel, como é que você foi parar em Cambará?
Como que eu fui parar em Curitiba? Porque eu sou de Cambará. Você é de Cambará e foi para Curitiba. Fui para Curitiba quando eu era piazão, estudar lá, num ato de irresponsabilidade dos meus pais, que eu tinha 15 anos, meu irmão 16, jogaram a gente 2 caipiras. Lembra aquele seriado? O Caipira no Pedaço? Não, os 2 primos e um maluco, esqueci o nome lá. Jogaram 2 caipiras. Rapaz, eu era extremamente tímido, eu não conversava, morria de medo de pessoas. Mas aos 15 você não foi para fazer direito? Não, fui para estudar o 2º grau, o 3º grau, sei lá. Mudou tanto que eu nem sei que grau que é. 2º grau ainda, ensino médio. E ficava morando só os 2 lá. Eu passei muito apuro lá, viu? Muito apuro nessa época da minha vida. Extremamente tímido. Depois acabei voltando para cá. Já formado? Já não em direito. Eu comecei a fazer engenharia, depois meus pais se mudaram, dali um ano para Curitiba. Comecei a fazer engenharia cartográfica, que eu não sabia o que era, porque eu queria fazer uma coisa, meu pai, isso não. Isso não. Eu falei, mas então eu quero fazer esse negócio que eu não sei o que é. Vá, pronto. Engenharia cartográfica. Muito interessante. Mas não terminei o curso, porque acabei me mudando para Minas, onde morei também 1 ano e meio lá. Foi quando eu fiquei noivo da minha futura ex-mulher. E daí inaugurou uma loja, né, a Macro Atacadista inaugurou em Curitiba. Eu fui transferido para Curitiba, onde eu voltei. Daí sim, eu comecei a fazer a faculdade. Daí eu tinha parado a engenharia, porque não tinha engenharia em Minas, só tinha 3 lugares. Quando você se mudou, você teve que trancar o curso. Tranquei o curso. Voltei, daí já tinha caducado o curso e eu acabei fazendo economia. Fiz 1 ano de economia lá em 82 e até me mudar de novo para Cambará em 84, 85. Voltei para cá para morar no sítio com meus avós. Que foi quando eu comecei a fazer direito em Jacarezinho, né? Eu ia todo dia fazer meu cursinho de... Então você se formou aqui na região mesmo, em não, direito? Não, tá vendo como é? Olha só. Como é? Eu comecei aqui, mas acabei em Curitiba de novo. Meu Deus, eu pareço um ioiô. É uma paixão por Curitiba. Ioiô humano, sabe? Aí, ioiô de uma direção só, Curitiba, Cambará, né? Mas enfim, aí eu voltei, fiquei morando aqui com meus avós, gostei muito. Quando eu quebrei a perna no meio da safra de milho ali, meu pai, meu filho, seu irmão está montando um escritório lá, termina o estudo lá e vai trabalhar com ele. Eu falei, tá bom, fazer o quê? É o que eu vou ter que fazer mesmo, com a perna quebrada, trabalhar na roça. Aí voltei para lá, realmente, transferi a faculdade, terminei lá, eu trabalhei pouco com o meu irmão. Depois eu entrei para o Tribunal do Trabalho, onde fiquei 8 anos, até sair e voltar para cá. Aí eu voltei num ato de, talvez, loucura, segundo os parentes, né? Largar o cargo público que eu tinha, que era excelente, não posso reclamar. Mas ou eu vinha naquela época para cá, isso faz 30 anos quase, ou eu não vinha nunca mais. Sim. E eu gosto muito de roça, né? De campo. Porque hoje você toca também agricultura. Isso, eu também toco uma areazinha lá, né? Planto. Então, eu voltei. Aí, isso foi lá em 98, para daqui. E outra coisa, no tribunal, eu era um escravo do serviço, né? Eu me considero até um excelente funcionário público, na época em que eu fui, porque eu trabalhava sábado, domingo, feriado, de manhã, de tarde e de noite. Assim como você faz no teatro, né? Hoje está mais light, né? Então eu queria diversificar as minhas atividades na vida e eu não conseguia, eu fazia 1 ou 2 coisas lá, né? Minha religião e o trabalho, basicamente era isso. Vim para cá, aqui eu fiz mesmo. Nossa, o que eu fiz de coisa, cara, em Cambará. Uma delas foi voltada para a cultura, né? Em 2008, que foi a inauguração do Espaço Cultural em Cambará, na época da Cláudia, né? Muito querida Cláudia, você lembra? Conheceu também. Sim. Ela inaugurou a primeira peça de teatro, que foi a Leia, que hoje é a secretária de Cultura lá, Camelau. Eu fui o personagem Camelau dela. Muito divertida a peça também. Foi o primeiro grupo que montou no Espaço Cultural sem ter grupo de alunos que eram da Leia, né? Depois a Leia saiu, entrou um outro professor
Então. Esqueci o nome. Railton Fávaro, que foi professor lá. Isso aí mesmo. Fizemos, né, várias Fizemos peças. muita coisa, tanto foi uma época muito pelo boa. espaço cultural, quanto no nosso grupo particular, né? A gente montou um grupo particular e eu dava as aulas ali no espaço Isso, cultural, mas eu acho que as dava coisas as aulas. mais que eu tenho maior lembrança e carinho foi as coisas que nós fizemos no grupo particular. Mas né? vou explicar para os seus espectadores por quê. As aulas que ele dava, ele tinha que dar aula para toda a comunidade. Nem sempre você tem aquele ator que desenvolve, que vai, que sabe, mas você tem que atender a todos. Sim, então você sim. tinha que criar peças e que coubessem todas Você acaba não se pessoas. realizando plenamente, Isso. porque tem gente que está ali só para passar E tempo. o grupo particular era escolhido. Escolheu eu, a Helena Cara, a Maria, né? A Cláudia Silvério, Cláudia. que é da área radiofônica, foi lá em Cambará, né? Então foi um grupo muito bacana, fizemos várias peças. Vamos recapitular aqui, ó. Depois de Camomelau foi em 2008, mas depois já veio Você, 2009, com O Testamento de um Morto, Sim. texto do próprio Railton, excelente. Apresentamos aqui, apresentamos em Andirá, apresentamos em Jacarezinho, aqui que eu digo é Cambará, tá? Não Isso. Ourense. Depois apresentamos, acho que em 2 anos seguidos, a Revolta dos Perus, ou no mesmo ano, em 2 períodos. Texto do Carlos Queiroz Teles, fantástico Maravilhosa, também. Revolta dos Perus, uma delícia de peça. O Casamento da Maria Feia, que nós fomos atrás do autor para pagar direito autoral, para ele deixar ali, lembra? Foi um sufoco conseguimos achar, entramos em contato, ele falou, tudo bem, Achamos pode o fazer. texto, mas não achava o Não autor. achava o Aí autor você pra revirou e autorizar conseguiu que a achar gente essa pessoa. Conseguimos achar, conversamos com ele, acertamos com ele, apresentamos muito, uma delícia essa peça. Foi muito Casamento da bacana Maria mesmo. Feia. A mudança de genese, que fizemos pela prefeitura, né, Railton? Isso. Sobre reciclagem, né? Muito legal. Que foi encomendada, inclusive, E pela também prefeitura. criação do Railton. E também criação do Railton nos tempos da Brilhantina, que encantou. Porque Teve participação de muita gente de Ourinhos, inclusive, né? Uma peça colorida, de música, alegre, uma comédia. gostosa. Muito bom. Muito A bom gente mesmo. se divertiu Foi muito. bom. Então nós ficamos, acho que até 2012, quando você veio para cá, né? 2003, 9, 10, vim 11, para cá 12. em 2014, abrimos a TV em 2016, inclusive agora dia 23 de maio, ela faz 10 anos. Estamos preparando parabéns. uma celebração, né? É. A gente vai fazer um rápido intervalo e na volta eu quero saber dos planos e projetos de agora. O que você está fazendo de agora? Porque esses dias teve peça em Jacarezinho, eu fiquei sabendo que foi um sucesso e eu vou querer saber depois. Plano para futuro? Claro, sempre tem. Na idade que eu tô? Ou pelo menos o que tem feito nas últimas semanas, que eu sei que teve alguma coisa. Vamos lá. A gente volta já. Okay. O programa Revista da Cidade tem o apoio do PROAC. No Brasil, cerca de 2.700.000 crianças, entre 5 e 17 anos, se encontram em situação de trabalho irregular. Não leve na brincadeira. Trabalho infantil é ilegal. Denuncie. Disque 100. Uma campanha da Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o Revista da Cidade. Gente, papo bom é isso, né? Conversar com um amigo, relembrar. Olha, tinha preparado aqui 15 perguntas que a gente coloca aqui. Essa, mais essa. Sabe quantas eu fiz até agora?
Nenhuma. Você me passou agora, né, Railton? Essa aqui, né? É porque você apareceu agora, Helena, tá vendo? Apareceu ali, agora. Mas, aliás, fica o convite aí pro pessoal lá de Cambará. Serão sempre bem-vindos, meus amigos queridos, que a gente sempre tem história boa para contar. Então vamos lá. O que vocês estão fazendo agora? Deixa eu primeiro falar assim, como que eu concilio a carreira de advogado com a atuação artística? Essa é importante. Bom, na verdade é o seguinte, meu jovem. Eu fiz júri, né? Quando eu cheguei, não tinha muito advogado que fizesse júri na cidade. Você tinha que nomear, nomeados, não contratados, né? Você tinha que nomear um advogado de fora para vir, o Estado nomeava. Aí o juiz resolveu, vou nomear o doutor Ariel fazer um júri. Eu falei, tá bom, pode mesmo? Ah, pode, mas eu confesso que eu nunca fiz júri, nunca assisti a um júri, né? Então eu vou ter problemas com isso. Não, a questão legal disso... Não se preocupe, nós vamos orientando. É que os advogados têm preocupação em falar em público. Ah, é? Mas eu não. Então tá. E fiz meu primeiro júri, outro e outro e outro. E a gente teatraliza assim o júri, sabe? Que o cara deu a facada assim, até o promotor. Aí o povo ia lá para assistir o júri. Tentar fazer que a facada foi assim. Já fiz jurado chorar também. Então a gente tem um pouco de arte cênica durante o júri mesmo, viu? E digo que até talvez fosse mais interessante assistir a um júri em que eu participasse do que um outro colega mais, né, estudado, conhecedor do assunto, que ficasse só ali no ponto, né, e talvez fosse mais enfadonho. Não criticando, evidentemente. Provavelmente o cliente dele seria solto. Sabe o que me veio na cabeça? Eu gostaria de assistir uma peça, o júri. Aí, olha só. Dá uma comédia boa, hein? Dá. E vamos montar. Se você participar, eu participo também. Opa! Né? E outra pergunta interessante aqui, qual o projeto mais marcante que eu fiz em Cambará? Ailton, foi um programa de auditório tipo Silvio Santos. Eu fiz lá no Espaço Cultural com apoio da Prefeitura, com apoio da Sicredi, que era meu único patrocinador do terceiro ou segundo ano para frente, né? Antes tinha Paraná Norte, Sorria também ajudava também, acertando, né? Uhum. Mas depois foi só Sicredi. Eu fiquei 5 anos fazendo por mês, de graça para o povo. O patrocínio dava, mas depois eu comecei a incrementar muita coisa, então eu tirava do bolso. Eu pagava para divertir o pessoal. Dava prêmio, quem quer dinheiro? Dava dinheiro também. Levava artistas, dançarinos, gente de toda a atividade cultural, trazia pintor, movimentou criança, a cena. Né? Nossa, até hoje eu me cobro, eu parei por causa da pandemia. E até hoje, tanto a prefeitura, Sicredi, muita coisa parou na pandemia, acabou não voltando, né? Querem, mas agora a gente tem que retomar o pique, sim, né? E às vezes com novas ideias, novos projetos. Necessariamente não vai ser igual, que era o sertanejo@.com. Era o nome do programa, e eu ia caracterizado do meu Mazarop, que tem uma foto aí. Né, que a gente vai colocar lá nas redes sociais, daqui a pouquinho tá lá para vocês conferirem. Falava tudo errado. Quem quer dinheiro? Eu tenho aqui 50 cruzeiros que eu vou dar para quem acertar uma pergunta. E assim falava tudo palhaçado lá. Ariel, você também atuou, né? Está atuando como produtor cultural lá, né? Você está ajudando o pessoal agora. Não, eu ajudo pouco. Eu tenho ajudado a minha professora de canto, que eu faço aula de canto com a Marili Cury Moreira, neta do Miguel Cury, que deu nome ao teatro aqui, né? Excelente, profissional, top de linha, muito bom. Então a gente colabora nessa parte, né? As outras coisas que não tem a ver diretamente com a música e o canto, que é o que ela ensina. Então nós apresentamos em Jacarezinho, apresentamos em Cambará, o musical dela, Volta ao Mundo em 80 Minutos, né, cantando aquilo que se anunciou, músicas de país e tal. Eu fui de toureiro, vestido de toureiro. Olha que legal. Cantar Granada. Vai ter fotos para nós? Não, eu tenho no celular, mando para você, mas não... tem que ver. Eu tenho uma dificuldade que eu não sou de guardar coisa, né? Eu também não. Eu não sou. A coisa fica aqui. E eu esqueço geralmente também. Você vai tirar foto no celular, você nunca mais vai ver ela ali. Sim, porque sim. Olha aqui, hora você perde. Olha aqui, ó, meu netinho, como tá bonitinho. Peraí, cadê? Cadê? Quem não passou por isso? Peraí, troca de celular, some tudo. Você quer ir embora, você quer ir no banheiro, você quer ir para casa. Peraí, não. Uma hora chega. Ai, para, não, sai.
Eriel, nosso tempo está quase acabando. O tempo de televisão é curto. Ó, as perguntas ficaram todas por fazer, mas tem uma aqui que eu queria que você dissesse para nós. Que conselho que você daria para quem deseja começar no teatro ou na produção cultural? Porque tem muita gente interessado em trabalhar hoje com produção cultural. Você com a sua experiência. Não, a minha experiência na produção cultural é menor do que na área de atuação mesmo em teatro, viu, Ailton? Porque eu faço o que eu produzia culturalmente. Só dando esse apoio, né, patrocínio, prestação de contas, essas coisas, mas são particulares, não são públicos. Você tem que se especializar para saber como vai fazer com o recurso público. E aí você tem que prestar conta perfeitamente, né? Que fazia para a professora Marili e o meu próprio espetáculo, né? Que eu fazia prestação de contas, mas também era um patrocínio particular. Esse é mais tranquilo. Agora, existem cursos, tanto para produção, você acha à vontade. O município de Cambará já deu cursos dessas, o governo já pagou, né? Para você tirar a sua carteirinha de produtor, de ator, disso, aquilo, pagava para você fazer os cursos, né? Muito bacana, iniciativa bacana. Então, esse na área da produção. Na área de atuar em teatro, você precisa primeiro, eu sempre falei para qualquer ator, né, Railton? Você tem que querer, poder e saber. Não adianta você querer se você não consegue. Não adianta você conseguir e ter talento se você nunca tem tempo, você não pode. Exatamente. Então, você tem que ter essas três coisas. Você tem que ter disponibilidade, você tem que ter o talento e tem que querer fazer, porque fazendo com vontade a coisa sai bem feita, viu? E entender também o que a gente sempre acabou entendendo, que a gente não queria ser ator da Globo, a gente queria fazer teatro na nossa região, na nossa cidade, no nosso teatro, que acho que é isso que está faltando, né, Eriel? As pessoas terem um pouco mais de comprometimento, de pegarem o teatro da cidade, o espaço e fazer. Eu acho que tem que ir e fazer, né, Eriel? Isso, exatamente. Você tem que ser meio corajoso. O que acontece no próximo passo como aconteceu com o nosso grupo, com o Railton. Nós fizemos uma muito bem aceita, porque fizemos bem feito, com boa vontade. Na segunda sempre tinha gente, na terceira sempre tinha gente. Nós sempre tivemos um excelente público em Cambará, porque conheciam o nosso trabalho, as pessoas. E assim a gente vai tocando, né? Assim vai tocando. Meu amigo, foi um prazer te receber para essa conversa aqui. E vamos voltar para uma próxima. Quem sabe a gente não combina da Helena vir. Faltou aqui para falar sobre ovos e farinha. Essa que você errou. Você não trouxe as perguntas, você trouxe a receita. Um abraço aí, pessoal de Cambará. Um abraço pro pessoal de Cambará, né? Pessoal que tem certeza que está acompanhando a gente também lá. A gente volta na quarta, em edição inédita para você. Eu tô olhando a lâmpada achando que é a câmera. Não, a câmera aqui ali é a lâmpada, por isso que dói a vista. Esse é o Eriel. Tchau, até quarta. Um abraço. O programa Revista da Cidade tem o apoio do PROAC,